Olá, nós estamos ao vivo aqui na NTC Logística e hoje a gente recebe Narciso Figueroa Filho, Júnior, né? Filho não, filho é outro, né? E a gente vai falar a respeito da reforma trabalhista e também dos principais impactos e outras coisas mais, né, Narciso? Narciso, antes de mais nada, eu quero saber por que o governo então decidiu colocar a reforma trabalhista aí para poder ser discutido. Isso foi não foi somente uma bandeira aí, política, né? Bom, boa tarde, Rodrigo. Prazer estar aqui, conversando aqui com você, com o pessoal nas mídias. Sempre existiu, na verdade, uma crítica à CLT no sentido de que ela deveria ser atualizada, né? É um instrumento importante que foi publicado o decreto da CLT em 1943, sofreu algumas alterações nesse período de 78 anos, 75 anos, mas foram mudanças muito tímidas, né? Embora ela tenha artigos muito avançados, né, e atuais, alguns precisavam de atualização. Então, digamos assim, essa cobrança, no sentido da CLT ser reformada, já é de longa data. O setor empresarial, de um modo geral, via na CLT antiga um problema em relação à geração de novos empregos, aos investimentos, né, o alto custo da mão de obra, que não decorre só da CLT. Então, tudo isso sempre foi visto pelo setor empresarial como uma das reformas necessárias. E esse governo atual resolveu encarar esse assunto e apresentou um projeto de lei em 2017, no começo do ano, propondo alteração de alguns tópicos da CLT. Quando isso chegou ao Congresso, foram apresentadas emendas e várias emendas foram apresentadas e se criou, na verdade, aí uma discussão em torno de uma reforma mais ampla. Então, eu diria que essa reforma trabalhista, ela decorreu de uma necessidade de atualização da CLT e, na verdade, teve uma tramitação dentro das normas constitucionais, né? Então, do seu ponto de vista jurídico, ao meu ver, e do seu ponto de vista constitucional, é uma reforma que cumpriu todos os trâmites necessários. Até porque também fazia anos que não havia, né, nenhum assunto ligado à reforma, né, a melhorar essa situação. Eu queria falar um pouquinho a respeito das centrais sindicais, porque quando foi anunciado isso tudo, foram contra, né, fizeram vários movimentos, né, abaixo-assinado, petições. E como eles estão hoje, né? Até sei que eles fizeram uma denúncia, né, na OIT e eu gostaria que você me falasse a respeito disso também. Na verdade, como é uma reforma profunda, ela trata de diversos temas, ela trata de direito material, ela trata do direito processual, ela trata do direito sindical e do direito coletivo. Então é uma reforma ampla, é a maior reforma que a CLT teve na sua história. Evidentemente, por ser uma reforma muito ampla, ela realmente teve alguns aspectos que desagradou os trabalhadores e as suas entidades, né? Sobretudo a questão da contribuição sindical, que na verdade a reforma tornou a contribuição sindical facultativa, não mais obrigatória. Essa discussão hoje está no Supremo Tribunal Federal, inclusive amanhã o Supremo vai examinar as ações diretas de inconstitucionalidade que tratam da reforma. Então isso desagradou muito as entidades. No caso das centrais, o que elas avaliaram? Elas avaliaram que há 3 dispositivos na reforma trabalhista que, no entender deles, estariam contrários à Convenção 98 da OIT. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, que acaba discutindo e aprovando convenções e recomendações, e os países membros, são mais de 180 países membros da OIT, acabam ratificando algumas convenções e passa a se integrar essa convenção ao ordenamento jurídico. No caso do Brasil, o Brasil é o país que mais aprovou normas da OIT. São mais de 80 convenções que o Brasil ratificou. E a Convenção 98 trata da negociação coletiva e da organização sindical. Segundo as centrais sindicais, o artigo 611 da CLT, da nova CLT, que estabelece regras e parâmetros para que aquilo que for objeto de negociação tenha prevalência sobre a lei, né? É o chamado negociado prevalece sobre o legislado. Então esse dispositivo, eles entendem que
que viola a Convenção 98, o dispositivo que trata da maior liberdade de contratação do empregado, quando ele tiver salário superior a R$11.000, e o 442B, que é o artigo que trata do autônomo, né? O trabalhador autônomo, desde que cumpridos os requisitos legais, não tem vínculo empregatício. E eles fizeram uma denúncia na OIT, em Genebra, em relação a esse assunto, e na conferência desse ano, na qual eu participei, representando a CNT, a NTC, e também as demais entidades que fazem parte do sistema CNT, essa denúncia foi discutida na última conferência, ocorrida agora em junho. E o que a OIT acabou decidindo? Na verdade, permitiu-se uma defesa do governo brasileiro a essa denúncia, do setor empresarial e também dos empregados através das centrais. Mas a OIT não decidiu nem se o Brasil está descumprindo a convenção da OIT, nem se ele está cumprindo em relação a esses três dispositivos. A OIT decidiu que o governo brasileiro deve prestar mais informações a respeito desse assunto, para que em novembro, quando o comitê de peritos vai se reunir, será realmente examinada essa questão. Eu que estive lá participando, inclusive, da comissão, do comitê de normas, onde esse assunto foi tratado, fiquei um pouco frustrado com essa decisão. Eu achei que a OIT iria realmente decidir, ou a favor ou contra a reforma trabalhista. Mas entendi a decisão porque criou-se um ambiente de discussão que poderia, de uma certa forma, vir a ser utilizado como um aspecto político em razão das eleições gerais que nós temos no país. Então, eu acredito, não me foi dito isso, mas é uma leitura que eu faço, que foi uma decisão da OIT para que pudesse ter mais tempo para poder apreciar se há ou não violação à Convenção 98. E é importante dizer que a medida provisória 808, que alterava a reforma, ela perdeu a sua eficácia, sim, em razão do prazo. E vários projetos de lei foram apresentados no Congresso para tentar modificar a reforma trabalhista. Então, nós teremos ainda muita discussão no Congresso a respeito desse assunto. Nós temos uma reforma que está em vigor, mas nós temos vários projetos de lei que visam alterá-la, né? Então, em relação a essa atuação das centrais, eu particularmente entendo que não há nenhuma violação a essa Convenção 98, até porque a Convenção 98 ela preserva a organização sindical. E mesmo o trabalhador autônomo também tem sindicato. E a negociação coletiva, de que trata o 611-A com caráter supralegal, só é válida se o sindicato realmente estiver participando. Então eu não vejo assim, salvo melhor juízo, não vejo nenhum problema de ordem de violação à súmula, a melhorar a Convenção 98 nesse aspecto. Mas é um entendimento pessoal. Vamos aguardar o que a OIT vai decidir até o final do ano. Até nessas questões também de denúncia, é importante a gente ressaltar a questão do entendimento. Vocês, né, do Departamento Jurídico da NTC e Logística, você que atua também em outras entidades, e você que tem viajado o Brasil todo para poder falar a respeito disso, né, acompanha a tua agenda, eu queria saber se você acha que as pessoas entendem isso, entenderam esses pontos, né, da reforma trabalhista. Olha, a reforma trabalhista, ela tem muitos pontos positivos. Eu, particularmente como advogado, identifico alguns assuntos ou alguns aspectos da reforma que poderiam ter sido melhor trabalhados, eu admito isso, mas de um modo geral, eu acho que é uma reforma importante. Ela preserva, sim, também o direito dos empregados. A meu ver, não é correto dizer que ela foi uma reforma só favorável aos empregadores. A CLT tem mais de 900 artigos, então muitos direitos estão preservados, e várias modificações vieram ao encontro, não só de atualizá-la, mas também em benefício do próprio empregado. Poderia citar, por exemplo, o fracionamento das férias em 3 períodos, que é um anseio de muitos trabalhadores. Antes da reforma não era possível, é uma faculdade, não é uma obrigação do empregador, mas que vem criar uma possibilidade de atender a necessidade de alguns empregados que pretendem e preferem tirar férias em 3 períodos. Esse é um outro aspecto. Outro aspecto importante da reforma, deu maior flexibilidade para o trabalho a tempo parcial, né?
que é um mecanismo que já existia na legislação, onde o empregado não tem condições de trabalhar 8 horas diárias. Ele tem, na verdade, condições de trabalhar meio período. Então, é possível hoje, se estendeu o trabalho tempo parcial até 30 horas semanais. Então, eu acho que isso ajuda. Outra coisa, a questão da regulamentação do teletrabalho, que é uma forma de prestação de serviço, onde o empregado presta serviço através de meios telemáticos de comunicação. O home office é uma das modalidades do teletrabalho, não é a única. E isso já é uma realidade do país. Existem muitas empresas grandes e de médio porte que já adotam o home office, já adotam essa flexibilidade, onde o empregado não precisa comparecer diariamente à empresa. Então, a regulamentação disso foi muito importante. Eu acho que vem a atender uma necessidade atual e não vejo um prejuízo para o empregado nisso, até porque a negociação coletiva pode negociar matérias e regulamentar esse tipo de contratação, né? Então, eu acredito que a reforma tem que ser avaliada pela sociedade no seu conjunto. Não isoladamente, o empregado perdeu esse direito ou aquele direito. Se se analisar a reforma no conjunto, vai se chegar à conclusão de que ela é benéfica, não só às empresas, mas também aos trabalhadores. Muito bem, então realmente ainda falta um pouco mais então do entendimento, mas aí o entendimento pessoal, procurar saber, informação é importante, né? Falando um pouco da NTC, né, a NTC Logística, a gente tem, antes da reforma, antes de aprovar a reforma, vários dos nossos eventos, nas nossas publicações, a gente já vinha, né, fazendo várias observações da necessidade dessa reforma, e eu gostaria que você comentasse do trabalho da entidade, né, na contribuição disso. Olha, nós vivemos num regime democrático, então o poder legislativo, ele atua em função dos anseios da sociedade em relação à necessidade de alterar ou criar novas leis. Então, é do regime democrático. Existem legislações que são propostas no Congresso Nacional por iniciativa do governo, por iniciativa até mesmo do Poder Judiciário, por iniciativa de trabalhadores e também de empresários. Então, na verdade, a NTC fez um papel de pautar esse assunto como importante, né, para o setor econômico do transporte de cargas, realizar eventos internos para levantar sugestões de alteração da legislação, não só na área trabalhista, agora está sendo feito também na questão tributária. Então, a NTC sempre liderou esse tipo de discussão, porque é importante para o segmento. Agora, não foi só o setor empresarial que se preocupou com a reforma. Essa reforma trabalhista, aquele projeto que foi apresentado em janeiro de 2017 pelo governo, recebeu mais de 900 emendas. Foi, segundo estudos feitos dentro do próprio Poder Legislativo, foi o segundo projeto com o maior número de emendas da história do Congresso Nacional. Então, não foi só o segmento patronal que apresentou emendas, os trabalhadores também, através das centrais. Então, foram várias emendas. Então, a NTC teve um papel importante, porque dentro do regime democrático e dentro da importância que ela tem como entidade representativa nacional, ela acolheu, sim, sugestões do setor e passou a levar ao Congresso a discussão desses assuntos importantes. Então, a participação do nosso segmento, assim como de outros segmentos empresariais, foi muito importante nesse assunto, assim como também tem sido importante a participação em outras discussões que visam, na verdade, de uma certa forma, tornar a atividade produtiva viável no país, né? O Brasil precisa ser um país competitivo, precisa ter entidades e também empresas fortes para que possa ter uma economia forte também, que é um objetivo que se busca, né? E esse objetivo é um objetivo que leva benefícios a toda a sociedade. Muito bem. Narciso, eu gostaria que você me ajudasse, na verdade, até no entendimento também, até das pessoas que estão nos assistindo, do que mudou na jornada do trabalhador com a reforma. Você já citou algumas coisas, mas aí eu quero formular isso para a gente poder entender. Mudou alguma coisa em relação ao 13º salário? Não mudou nada. Todos os direitos constitucionais estão preservados, né? Nós temos uma peculiaridade na nossa Constituição, porque a nossa Constituição trata de direitos trabalhistas também, não só a CLT.
todos esses direitos estão preservados. Na verdade, a reforma não retirou o direito dos trabalhadores. Na verdade, ela criou alguns mecanismos no sentido de possibilitar a negociação coletiva em determinadas matérias. Então, por exemplo, o artigo 611-A, ele trata da negociação coletiva e aquilo que é autorizado ser objeto de negociação com caráter supralegal, ou seja, valendo mais do que a lei. Mas o 611-B, ele coloca as matérias que não se pode ter redução, né, e não se pode eliminar direitos. Então, na verdade, o legislador, nesse aspecto da negociação coletiva, ele se preocupou em estabelecer os limites. Então, no caso do 13º, não vai ter validade uma negociação coletiva que diga o empregado não vai ter 13º. Não vai ter validade, porque essa matéria está preservada, né? Então, sobre a jornada de trabalho, nada mudou. Nada continua mudou. Então, sendo... assim, ó, 13º ok, férias ok, férias. FGTS ok. As férias podem ser, o descanso pode ser fracionado em 3 períodos, independente da negociação coletiva. Essa foi a alteração. Mas, por exemplo, o artigo 611-A impede que se reduza os dias de férias, por exemplo, né? Então, o terço de férias está garantido também. E a jornada de trabalho, que é uma preocupação de todo trabalhador, continua sendo a regra geral. 8 horas diárias, 44 semanais, que são os 2 modos previstos na Constituição Federal. Só é possível fazer 2 horas extras, né, no máximo 2 por dia. E no caso do motorista, de empresa de transporte de cargas e de passageiros e do ajudante que o acompanha, pode se estender até 4 horas extras, desde que previsto em um acordo de convenção coletiva. Na questão do motorista, a reforma não alterou nada. O motorista continua tendo o direito de ter a jornada de trabalho controlada, então não houve nenhuma alteração nesse sentido. É importante frisar porque exatamente pelas nossas dos eventos que temos participado, sempre é questionado. Mas e a lei do motorista, a lei 13.103, que também alterou a CLT? Sofreu alguma alteração em relação à reforma? Não, também não sofreu. A reforma ela trouxe alterações em outros dispositivos, mas ela não alterou nenhum dispositivo da lei do motorista. Ok. Contratos temporários, houve mudança nisso? Não, o contrato temporário, ou melhor, nós tivemos uma alteração importante, que foi numa outra lei, também em janeiro de 2017, onde a lei do trabalho temporário, que é a lei 6.019 de 74, sofreu uma alteração e ela não é mais uma lei apenas do trabalho temporário, ela também é a lei que trata da prestação de serviço a terceiros. E a lei 13.467, que é da reforma trabalhista, veio acrescentar essa lei 6.019 algumas mudanças importantes. Porque essa lei 6.019 passa a ser também a lei que trata da terceirização de mão de obra. E agora está muito claro nessa legislação, na 6.619, pela alteração da reforma, de que pode-se terceirizar a atividade de meio e a atividade fim da empresa. Isso está autorizado. Então, o contrato de trabalho temporário continua existindo, mas agora existe a possibilidade de um contrato de prestação de serviço a terceiro. E esse contrato de prestação de serviço a terceiro, ele tem algumas regras próprias, né? Por exemplo, o tomador do serviço, aquele que contrata o terceirizado, ele pode ser pessoa física ou jurídica, mas o prestador de serviço só pode ser pessoa jurídica. Então, a terceirização autorizada, ela só pode ser feita através de um prestador de serviço como pessoa jurídica, não como pessoa física. Essa é uma garantia interessante porque dá a essa prestação de serviço a terceiro a natureza de uma contratação de natureza civil, né? Muito bem. Trabalho parcial e home office, né? Você até comentou, eu queria que se você tiver alguma mudança, você também compartilhe com a gente. Então, a questão do teletrabalho, já mencionei, foi uma alteração muito importante. Eu queria ressaltar nessa questão do teletrabalho que o fato do empregado estar trabalhando, por exemplo, como você citou no home office, não retira do empregador a responsabilidade pela rigidez física do empregado. Então, por exemplo, mesmo ele estando trabalhando em casa, a empresa tem que ter garantias de que ele não vai exercer aquela atividade de maneira que possa prejudicar a sua saúde. Então, é recomendável que, no caso do trabalho em home office, haja por parte da empresa um controle
dessa questão da saúde e segurança, ela não está afastada disso. Então existe um lado benéfico para a empresa, porque ela não vai ter necessidade de ter um empregado na sua estrutura física, né, no seu estabelecimento, mas também não retira da empresa a obrigatoriedade de preservar a saúde do trabalhador. Então, e a questão de como ele vai trabalhar, equipamento, horário de trabalho, tudo isso vai ser feito através de um contrato, porque o teletrabalho é um contrato de natureza especial. Toda vez que a CLT trata de um contrato de natureza especial, ele tem que ser escrito. E esse contrato escrito vai definir todas essas regras, né, de como ele vai desenvolver o trabalho. Uma grande novidade trazida pela reforma, Rodrigo, é o trabalho intermitente. Esse não havia na nossa legislação previsão. E é uma modalidade nova, inovadora, onde um empregado ele é registrado, ele é um empregado com registro, com um vínculo empregatício, mas ele tem no contrato de trabalho alternância de prestação de serviço e de natividade. Então ele poderá prestar serviço para mais de um empregador. Ele pode ter um feixe de vínculos empregatícios. E a lei, inclusive, diz que ele pode até recusar o serviço que lhe é oferecido e ele vai receber por serviço prestado. É uma modalidade nova, gera muita dúvida ainda às empresas, está incluída naquelas matérias do 611A que pode ser regulamentado por convenção coletiva, mas eu vejo essa nova modalidade como muito boa. Eu acredito que há determinados empregados que preferem trabalhar dessa forma, de ter uma liberdade de ter mais de um contrato de trabalho e poder receber por serviço prestado, né? A questão isso se aplica ao setor de transporte de cargas? Já fizemos essa avaliação e acreditamos que em algumas funções pode ser aplicável. Por exemplo, na questão da tecnologia de informação, né? É um tipo de atividade que não necessita que o empregado fique constantemente acompanhando, né? Ele poderá ficar numa situação de intermitência. Imagino até que em determinadas situações, dependendo da operação, até o motorista também pode ser contratado dessa forma. Então eu tenho acompanhado algumas críticas a esta modalidade, mas como é uma coisa nova, é normal que as pessoas ainda tenham uma certa rejeição àquilo que é novo. Mas eu acredito que foi algo importante que a reforma trouxe. Também esse empregado não tem nenhum direito trabalhista que não vai ser pago, pelo contrário, tudo vai ser assegurado a ele, só que ele vai receber sempre de acordo com os dias que ele prestou serviço, né? E o pagamento, inclusive, tem que ser logo após a prestação de serviço, como diz a legislação. Muito bem. O que aconteceu de fato, então, foi regularizar todas essas coisas que antes a gente nem comentava na esfera, né, trabalhista e Sim. até mesmo de direitos. Eu gostaria que a gente falasse, então, dos impactos para o transporte rodoviário de cargas, né? Você consegue pontuar quais foram? Sim, olha, o que eu tenho... Primeira coisa, como eu mencionei que a reforma tem três grandes grupos de mudanças, então ela tem a reforma trabalhista, alterou o direito material, que é o direito trabalhista propriamente dito, ela alterou a parte coletiva e sindical, mas alterou também a parte processual, né? Então são as regras sobre o processo trabalhista. Nesse aspecto, já é uma realidade o impacto da reforma. Dados, inclusive oficiais, que estão sendo divulgados pelos tribunais, apontam que houve uma redução de em torno de 30%, já após a reforma, de novas ações distribuídas. Logo que a lei entrou em vigor, que foi em novembro de 2017, houve uma redução sensível da distribuição de novas ações, mas eu acredito que aquilo tenha sido um impacto momentâneo em função da reforma. Muitas ações os meus colegas advogados não distribuíram. Essa que foi a nossa avaliação. Mas agora não. Agora a avaliação que está sendo feita já é uma avaliação pós-reforma, já estamos com 7 meses, e 30% das ações trabalhistas, comparando com o número antes da reforma, houve de redução em média. Isso é considerável. É o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que os juízes já estão realmente colocando em prática muitas mudanças que a reforma trabalhista trouxe, visando um processo do trabalho que seja mais técnico e que também venha coibir
a má-fé das partes. Eu quero citar o exemplo, por exemplo, da testemunha. A testemunha agora, se mentir em juízo, ela continua sendo, podendo responder por crime de falso testemunho, mas ela pode ser multada também. O juiz pode estabelecer uma multa para a testemunha que mente. E isso serve tanto para a testemunha da empresa, quanto para a testemunha que vai depor pelo empregado. Então isso é positivo. As partes agora têm muito mais responsabilidade ao propor uma ação. O pedido tem que ser liquidado, né? Agora existem os honorários de sucumbência, né? que não existia na Justiça do Trabalho. Então a parte que perder a ação totalmente ou parcialmente vai ter que se responsabilizar pelos honorários fixados pelo juiz a ser pago para a parte contrária, né? Para o advogado da parte contrária. Então essas mudanças na parte processual eu reputo como a eficácia mais visível da reforma. Isso eu acho que vem ao encontro de ter um processo trabalhista onde as pessoas precisam pensar, a justiça deve dar razão a quem tem que ter razão, né? Sim. E as partes precisam ter responsabilidade ao levar a discussão para o Poder Judiciário, né? E eu acho que a reforma hoje exige mais essa responsabilidade, dá mais poder para o juiz cobrar das partes essa responsabilidade e com certeza nós vamos ter decisões muito mais seguras, né? Decisões que poderão, assim, de uma certa forma, pacificar mais os conflitos. Essa é a nossa expectativa. Muito bem. Antes da gente finalizar nossas perguntas aqui da pauta, eu gostaria que você comentasse da sua viagem para Genebra, né, na conferência. Eu gostaria que, além, né, dessa denúncia, que você comentasse alguns outros pontos que foram tratados aí nessa conferência. A Organização Internacional do Trabalho é um organismo importante, né? É um organismo, assim como a ONU, assim como a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde, são organismos importantes e que, na verdade, têm uma função de, mundialmente, traçar algumas diretrizes que são importantes para a sociedade. No caso da OIT, são regras relativas à área trabalhista. Então, eu sempre estudei essa matéria, mas não foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de saber como funciona, como é uma conferência internacional, como os assuntos são discutidos. Então, foi uma experiência muito produtiva, né? Independentemente da discussão do Brasil, foi possível constatar de que há uma preocupação mundial com determinados temas. Nessa conferência, um dos temas que foi muito discutido e que provavelmente irá gerar uma recomendação e uma convenção nova da OIT é a questão do assédio no trabalho. Há uma preocupação mundial hoje com a questão do assédio, né? Que a OIT está entendendo, e vários países que são membros da OIT, que há necessidade de uma norma internacional para tanto, né? Para poder traçar regras para que se evite o assédio no mundo do trabalho. Ele, infelizmente, está acontecendo em várias áreas, em vários países. Outro assunto importante, e que será tema da próxima convenção da OIT, é o futuro dos empregos, né? Em função da tecnologia, né? Quais são os novos empregos que serão gerados a partir dessa revolução tecnológica que está em curso? Então, há uma preocupação nesse sentido, né? Na medida que a OIT começa também a se preocupar com esse assunto, isso vai, de uma certa forma, orientar os países internamente nas suas legislações. Outra preocupação também que percebi na convenção da OIT é que ainda existe muita resistência em alguns países à organização sindical. Então, há uma importância na organização sindical, a meu ver, tanto para empregados quanto para empregadores, e que em alguns países ainda se coíbe essa organização sindical, inclusive de modo muito violento, né? Então, foi importante essa participação. Percebi que o Brasil é um país respeitado internacionalmente, porque é o país que mais ratificou normas da Organização Internacional do Trabalho. Por isso que causou muita surpresa essa denúncia, porque o próprio governo, e isso foi inclusive na OIT discutido, recebeu com muita surpresa essa denúncia, porque não há, em princípio, nenhum desrespeito às normas internacionais, né? Mas foi uma experiência importante, o setor já participou, outros colegas já participaram dessa conferência, foi a minha primeira vez,
mas tivemos a oportunidade também de estreitar o contato com os nossos colegas de outras confederações patronais, de bancos, de instituições financeiras, indústria, comércio, e é importante a gente perceber que o Brasil está muito bem representado nessa questão empresarial, né? Existe uma preocupação muito grande que o Brasil seja um país competitivo, que o Brasil não perca a sua competitividade para outros países da América do Sul, né? E isso passa exatamente pela análise da sua legislação, pela simplificação para abrir uma empresa, pela redução da carga tributária, né? Então isso também foi possível de se constatar na convenção da OIT. Só existem empregos se a gente tiver empresas realmente que possam ter um negócio que seja rentável e que ela possa reinvestir nele. Muito bem. A gente vai agora com uma pergunta que nós recebemos através das redes sociais, que é do Jorge, lá de Belo Horizonte. Ele quer saber se outros países, né, você tem informação que fizeram esse tipo de reforma e se tem algum impacto que você gostaria aí de citar. Olha, na verdade nós temos alguns países que tiveram reforma trabalhista alguns anos atrás, mas atualmente o que está em discussão é a França, né? A França está discutindo uma reforma trabalhista. Eu confesso que não examinei ainda profundamente essa reforma, mas é uma reforma que está em discussão. Mas eu percebo que o que o Brasil fez, em algum momento, teria que ser feito, né? Talvez não tenha agradado determinados setores da sociedade por ter sido feito neste governo, né? Mas que em algum momento a CLT precisava ser reformada. E, independentemente da experiência de outros países, nós precisamos sempre considerar a realidade do nosso país, né? O Brasil é um país continental, mas com muitas diferenças, né? Regionais, né? É um país que precisa de muitas mudanças que possam trazer a produtividade e o crescimento econômico para várias regiões, não só para a região sul e sudeste. Então eu acredito que, independentemente das experiências de outros países que a gente tem acompanhado, essa reforma trabalhista iria acontecer em algum momento, independentemente de ser ou não influenciada por alguma reforma que está acontecendo no mundo afora. Muito bem, agora uma última pergunta para a gente poder finalizar aqui, que é do Luiz de São Paulo. Ele quer saber se você tem notícias de algum processo que já esteja em andamento em relação à reforma tributária, que é também um ponto importante para o setor. Olha, a NTC está acompanhando esse assunto também. Existe uma comissão aqui na NTC sobre a questão tributária, né, a Contribe. Então, na verdade, o mesmo estudo que foi feito pela NTC da necessidade de uma reforma trabalhista também em relação à questão tributária. Infelizmente, por que a reforma tributária é muito complexa de ser feita no Brasil? Porque, na verdade, tem um interesse do governo nesse assunto também, né? Na verdade, quem arrecada o imposto também tem um interesse na reforma tributária, porque ninguém quer perder, né? Então nós temos impostos estaduais, nós temos legislação de ICMS em vários estados, então tem muitos interesses aí envolvidos, né? Temos os impostos federais. Então eu acredito que ela é difícil também de se viabilizar, mas é importante que a sociedade participe dessa discussão, porque todos nós pagamos impostos diretos e indiretos. Então, respondendo à pergunta, é um assunto que também está sendo acompanhado pela NTC, como todos os outros que são assuntos de interesse direto do nosso segmento. Muito bem. Nós agradecemos, Narciso, sua participação aqui no Bate-Papo NTC. Eu Volte agradeço mais vezes para poder falar de outros processos aí, porque é o que não falta, né? É verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo, e estou à disposição. Sempre que for convidado, estarei aqui. Muito bem, nós agradecemos também a sua participação aí do outro lado, né? Daqui a pouco o Jogo do Brasil, então vou deixar vocês aí à vontade. Um forte abraço e até o próximo Bate-Papo NTC.